A NSA falhou em advertir previamente quanto aos planos da Al-Qaeda de realizar um ataque surpresa contra as Torres Gêmeas em Nova York. Na época, a agência era dirigida por Michael Hayden, um obscuro general da Força Aérea Americana. George Tenet, diretor da CIA e chefe nominal de todas as 16 agências de inteligência, e o seu vice-presidente Dick Cheney se perguntavam se Hayden não poderia ter sido mais agressivo no uso dos extraordinários recursos da NSA, de filtrar enorme quantidade de comunicações eletrônicas, coletar informações de telefonia e usá-las contra os terroristas. Por conta disso, Cheney e Tenet tinham um questionamento a Hayden. A dúvida era simples: poderia Hayden ter feito mais? Ao longo das 72 horas após os devastadores ataques do 11 de setembro, Hayden já havia levado a agência para além dos limites de suas competências legais em vigor. No meio da emergência, Hayden secretamente permitiu que sua agência identificasse conversas telefônicas internacionais entre números sabidamente ligados a terroristas e telefones nos Estados Unidos. A NSA também foi liberada para fornecer ao FBI qualquer número de telefone dos Estados Unidos que tivesse entrado em contato com o Afeganistão. A história interna da NSA viria a chamar esse episódio de um uso mais agressivo de poderes por parte de Hayden do que o tolerado por seus antecessores. E foi assim, sob questionamento de Cheney e Tenet, que em 2001 Hayden teve que dar uma resposta que seus superiores achariam insatisfatória. O que mais você pode fazer? Nada. Nada mais pode ser feito dentro das competências existentes da NSA. Mais tarde, Tenet ligou para Hayden para ter uma atualização. O que você poderia fazer se tivesse mais autorização legal? Como ficaria provado anos mais tarde após essa ligação, a NSA poderia fazer uma infinidade de coisas. Antes dos ataques do 11 de setembro, a NSA já vinha trabalhando em um experimento, que teve que abandonar por conta das restrições legais da FISA. A ideia era realizar algo chamado de encadeamento de contatos nos registros de comunicações, metadados, que recebia. O encadeamento de contatos é um processo de estabelecimento de conexões entre remetentes e destinatários e os seus contatos. Executado de forma rigorosa, estabelece um mapa de conexões entre as pessoas. Não envolve de fato a escuta de seus telefonemas ou leitura do conteúdo dos seus e-mails. Seria basicamente um banco de dados que diria quem conhece quem. Mas havia um problema. O ramo de regulações do Departamento de Justiça determinou, em 1999, que metadados estavam sob cobertura de definição de vigilância eletrônica da FISA. Isso significava que o encadeamento de contatos era permitido para comunicações que ocorressem fora dos Estados Unidos, mas, se envolvessem norte-americanos, a NSA estaria infringindo a lei. Contudo, nos dias que se seguiram ao 11 de setembro, se criou uma avenida aberta para Hayden, Tenet, Cheney e Bush. Eles poderiam ir ao Congresso, que estava sedento por guerra, pedir mais poder por meio de uma emenda à FISA. O Congresso estava generosamente cedendo mais autoridade executiva, enquanto as Torres Gêmeas e o Pentágono ainda fumegavam. No início de outubro, representantes aprovaram por grande maioria o Patriot Act, concedendo aos agentes federais mais autoridade para conduzir investigações em casos de terrorismo. Eles certamente também aprovariam uma alteração na regulamentação da FISA, mas o governo Bush decidiu não pedir mais poder abertamente. Em vez disso, a Casa Branca simplesmente instruiu Hayden a seguir em frente, aumentando a vigilância em segredo. A NSA de Hayden começou a preparar um novo programa, que seria mantido em sigilo absoluto, transgredindo as fronteiras tradicionais da agência. O programa tinha 4 alvos operacionais: comunicações, metadados telefônicos, comunicações como e-mails e pesquisas na web e metadados de internet. A NSA recolheria o máximo que pudesse. O encadeamento de contatos de estrangeiros para os norte-americanos estava de volta, e a agência poderia bisbilhotar essas comunicações mesmo que elas estivessem apenas passando pelos Estados Unidos. O programa receberia o codinome de Stellar Wind e iniciou em 4 de outubro de 2001 graças a uma autorização assinada pelo presidente Bush e um investimento inicial de $25 milhões. A partir daqui, a NSA começava a ultrapassar os limites da vigilância, rompendo todas as barreiras da privacidade.